imagens significavam. E num nível mais elevado, os arqueus revelaram como conhecer com perfeição, sem erro, e juntar todo esse conhecimento dessas imagens e dessas palavras, dessas inspirações que foram dadas para os rishis védicos e que é o mesmo processo de qualquer clarividente. É o mesmo processo do Rudolf Steiner, da antroposofia. Então essa é a maneira que tudo isso foi revelado para esses rishis védicos. Então eles puderam acessar a memória do universo e puderam ver no nível da Trindade o que acontecia, no nível dos serafins o que acontecia e depois no nível dos querubins o que acontecia. E essa formação do universo, então, eles viram que começa pela constelação de Áries, mas ela começa pela constelação de Áries já no último terço da constelação de Áries. Cada constelação ela é dividida em 3 também. E nesse último terço, você tem uma outra subdivisão e essa outra subdivisão na constelação de Áries, ela já faz parte também da constelação de Touro. Então, nasce em Áries, já em transição para Touro. E isso que acontece desde o início da formação do universo, de que aquilo que é espiritualmente verdadeiro, importante, o verdadeiro impulso espiritual, ele sempre ocorre entre as manifestações no seu nível imediatamente inferior e todos aqueles que vêm abaixo. É no gap, naquele estado vazio intermediário. Daqui a pouco eu vou me lembrar como traduzir melhor a palavra gap. Mas é nesse estado transitório intermediário que o espiritual vem e atua verdadeiramente. Então, e isso vale para tudo. Então, o Maharishi, por exemplo, da meditação transcendental, vai nos falar que existem os estados de vigília, de sonho e de sono profundo, que são a correspondência dos níveis do pensar, do sentir e do querer. Quando a gente está pensando, a gente está em vigília, mente consciente. Quando a gente está sonhando, a gente está no estado subconsciente, no estado do sentir. E quando a gente está em sono profundo, a gente não pensa, não sente, não tem nenhuma percepção. Com os órgãos físicos, né, sensoriais, os 5 sentidos físico-materiais, sensoriais. E a gente está nesse nível, então, do inconsciente, que é o sono profundo. E o Maharishi, para qualquer pessoa que for aprender meditação transcendental, logo na palestra introdutória e também depois reforçado na palestra preparatória sobre meditação transcendental e depois no curso da ciência da inteligência criativa, que foi uma linguagem que o Maharishi criou para trazer para mais próximo de todos os seres humanos todo esse conhecimento dos 7 rishis védicos. Ele vai falar que o 4º estado, que é o estado transcendental e que é o estado espiritual e manifesto, ele está sempre entre cada um desses estados. Então, entre a vigília e o sonho, existe o 4º estado, que é o transcendental. Entre o sonho e o sono profundo, existe esse 4º estado, que é o transcendental. E há uma correspondência também entre esses estados e todos os elementos da natureza. Então, o nosso nível físico inconsciente corresponde ao elemento mineral, à matéria sólida. O nosso nível do subconsciente, do sonho etérico, corresponde à água. O nosso nível astral, o nível
consciente, a luz corresponde ao elemento ar. E aí o que vem acima, o nível espiritual, ele corresponde ao elemento fogo. Em todas as fases de transição entre um elemento e outro, existe também essa manifestação do espiritual. E isso existe em tudo. Vou dar só mais um exemplo para voltar para a formação do universo, que é o nosso tema aqui para as Noites Santas. E desculpem, mas eu tenho que compartilhar que o conhecimento espiritual, ele só vai fazer sentido no primeiro momento se ele vier na forma de imagens e se ele vier a partir de referências, onde uma imagem é relacionada à outra. Então, a importância dessa questão da transição no nascimento do zodíaco, ela só pode ser verdadeiramente percebida e assimilada se ela for trazida também dessas outras diferentes formas que eu estou procurando trazer. A outra forma em que isso se manifesta é nas fronteiras de países. Quando a gente faz uma cerca numa propriedade, uma porta de uma casa, uma janela de uma casa. Em todos esses locais, fronteira, transição, sempre existe uma grande manifestação espiritual. Ela é mais avivada naquele ponto. E aí, para pegar uma última referência, que nos vai ser muito útil, esse mesmo elemento espiritual se manifesta nas sinapses dos nossos neurônios, nas nossas células nervosas. Nas sinapses nervosas, que é o gap, que é esse vazio, que é esse espaço vazio, das sinapses, esse mundo espiritual mais elevado se manifesta através da manifestação de um Elohim, do qual falamos há pouco, nessas sinapses. Então, em todas as sinapses nervosas se manifesta um Elohim, que é precisamente, dentro desses níveis que eu trouxe, já um ser do nível espiritual. De novo, o mundo físico-material, a nossa vontade, o nosso querer, que é o nível mais profundo, e além do nível do querer, esse nível espiritual, o nível dos Elohim. Então, neste ponto de transição, onde uma nakshastra, ela pega ao mesmo tempo a constelação de Áries e de Touro, é que nós temos a origem de todo o nosso círculo do zodíaco, do local dentro do qual ocorre todo o processo da evolução humana. Esse local de interseção é uma nakshastra, é uma de 27 estrelas que percorrem o signo do zodíaco. Essas estrelas, elas ocupam um espaço de 12 graus, 8 dentro do círculo completo do zodíaco. Então são 27 estrelas. Se a gente pensasse que cada uma ocupasse 10, nós teríamos 3 em cada signo, 3 vezes 12, 36. Mas como elas ocupam um pouco mais do que 10 graus, 12,8, são apenas 27. Tem uma 28ª que tem um aspecto diferenciado que não cabe aqui falar. E dentro desses graus existe uma subdivisão em 4. Cada uma dessas subdivisões, chamadas de padas, pada se refere ao número 4, cada uma dessas padas tem 3 graus e 20. Então a primeira pada dessa nakshastra
importante chamada Crítica, fica na constelação de Áries. E outras 3 padas dessa nakshastra ficam na constelação de Touro. E aí que nasce o universo. E a deidade, ou o elemento que rege essa nakshastra, é o elemento fogo. Exatamente como na antroposofia é dado o conhecimento de que tudo começa com o éter de fogo, depois o do ar, depois o da água e depois o da matéria sólida, como a gente já tratou há pouco. Então tudo nasce nessa nakshastra e através do elemento fogo, que é então a deidade e o elemento que rege essa constelação. E aí o conhecimento védico confirma perfeitamente o conhecimento da antroposofia que nos foi dado por Rudolf Steiner e que é uma releitura dos Vedas mais adequada à nossa forma de pensamento científico, intelectual, racional atual. E aí, o que fica ali nessa nakshastra? Ficam as Pleiades. As Pleiades, elas estão nesses 3/4 aí da constelação de Touro, fronteiriço com a constelação de Áries, e o Rudolf Steiner fala nos seus ensinamentos antroposóficos que o universo nasce através das Pleiades. Então é a perfeita correspondência entre o conhecimento védico e o conhecimento antroposófico. As Pleiades têm uma importância muito grande em todo o conhecimento científico e espiritual, em todas as diferentes tradições, para todas as épocas da humanidade, diferentes períodos culturais, para todas as subdivisões da evolução humana. E por que ocorre dessa maneira? Qual a relação com as hierarquias espirituais? No centro da nossa galáxia existe um Sol central. E se a gente olhar daqui da Terra para as Pleiades, em linha reta, muito distante, no centro da nossa galáxia, a gente vai ter esse Sol central. Então é uma linha reta entre a Terra passando pelas Pleiades e o Sol central. Então essa energia toda do centro da nossa galáxia é transmitida e entra na esfera abaixo ou formadora do signo do zodíaco para criar o ambiente da evolução do ser humano. Na sequência, e aí uma informação importante, a constelação de Áries, ela representa o Cordeiro, ela representa o Cristo, como o início de toda a criação. Então vem o impulso de Deus Pai, o impulso de amor, o Cristo manifesta esse amor na criação e ele está presente a todo tempo na criação, inclusive no início da formação do nosso sistema solar, começando pela constelação de Áries. E a constelação de Touro, que é a constelação logo em seguida, onde estão as Pleiades, é a constelação de onde se manifestam para a humanidade os impulsos do Espírito Santo. Então, toda a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, também se manifestam nesse nível dos querubins, nesse nível dos signos do círculo do zodíaco. Então esse era o pano de fundo que eu queria apresentar para vocês, para que agora possa fazer mais sentido toda a explicação sobre a passagem dessas 12 noites santas, em que cada uma delas está relacionada com uma dessas constelações do zodíaco. Vamos falar disso já já. Só mais uma referência para quem tem referência da astrologia ocidental. Essas nakshastras, elas são chamadas de mansões lunares, porque a Lua, passando por ela em um período entre 23 e 24 horas, muda aspectos no mapa de uma pessoa e através desses cálculos da passagem da Lua, no caso,
são feitos os cálculos para prever momentos auspiciosos em que pode-se começar uma atividade. Então isso tudo já vem desde a formação do universo. Esse momento auspicioso para começar o universo foi aí na constelação de Áries e Touro e através das Pleiades. E aí me ocorreu agora de fazer um último gancho com a antroposofia. Esse conhecimento sobre o nascimento do universo nos Vedas, ele está nos textos que tratam do Kala Purusha. Kala é uma referência a tempo nos Vedas. E Purusha nos Vedas é o ser divino e manifesto e silencioso. Seria um sinônimo para a palavra antropos em antroposofia. As duas ciências tratam da mesma coisa. Tratam do desenvolvimento desse Purusha, da manifestação do Purusha, desse ser perfeito e silencioso que vive em cada um de nós e que vive como perfeição nessa unidade das polaridades do círculo do zodíaco, assim como o antropos se manifesta na nossa personalidade. O objetivo é que Purusha se manifeste na nossa personalidade, assim como o antropos se manifeste na nossa personalidade durante todo o nosso processo de evolução espiritual. Então, por enquanto é só, pessoal. Esse é o fim da nossa introdução. E no próximo vídeo a gente vai falar, então, sobre a primeira noite santa, que começa com a constelação de Peixes, na noite de 25 de dezembro, a partir do pôr do sol e indo até o pôr do sol do dia 26 de dezembro. Muito obrigado a todos.